Olá, malta liberal, sejam bem-vindos a mais um Podcouple, o podcast onde falamos de swing e do estilo de vida liberal, sem filtros, sem tabus e, acima de tudo, com muito humor. Eu sou a Catarina. E eu sou o Vasco. Hoje vamos abordar uma fantasia que muitos casais partilham em segredo, a dupla penetração. E sim, vamos então desmistificar tudo. O que é, como é que se faz, o que é que implica e o que pode correr muito bem ou, às vezes, mal. Então, de uma forma simples, uma dupla penetração é quando uma pessoa é penetrada, normalmente a mulher, não é? É penetrada por dois parceiros ao mesmo tempo. E há isto em várias variantes. Pode ser vaginal e anal, portanto, um pénis em cada buraco, dupla vaginal, dois pénis na vagina, ou até uma dupla anal. Deve ser doloroso. Deve haver quem goste. E pode ser feita com dois parceiros, pode ser feita também com um parceiro e um brinquedo, ou até com dois brinquedos, para quem gosta de explorar sozinha ou com o parceiro habitual. Se falarmos aqui mais especificamente dos tipos de dupla penetração, pode ser então a dupla penetração com dois homens, que acaba por ser comum em casais que têm aquelas fantasias de cuckold ou partilha total. Obviamente que isto é daquelas situações em que um casal sozinho, que não esteja no meio liberal, não terá oportunidade de fazer. Nesse caso, tem a oportunidade de fazer uma dupla penetração com brinquedos, um dildo ou um vibrador, grande ou pequeno, depois logo escolham o buraco. Aqui falando da dupla vaginal e da dupla anal, apesar de ser menos comum e que pode exigir alguma preparação, na verdade não é assim algo tão fora do comum como até possam pensar, principalmente a dupla vaginal. É de realçar que o mais importante é perceber que estas práticas exigem um bom grau de à vontade, física e emocional, de todas as partes envolvidas. Não se trata apenas de encher todos os buracos, há também um respeito muito grande pelo corpo da mulher e pela dinâmica envolvida. Quem é que costuma procurar este tipo de fantasia? Acabam por ser mulheres que querem sentir-se no centro da atenção, mas também podem ser casais, como é o nosso caso, e também homens sozinhos também podem ter esta fantasia de observar ou participar. É daquelas coisas que acaba por se ver em filmes ou vídeos pornográficos e normalmente é esse tipo de coisas que nós acabamos por achar apelativo por causa daquela ideia sexual que nós já temos na cabeça. Mas também acabamos por ver também casais onde o homem quer dar prazer extra à parceira ou até mesmo casais bicuriosos. Então olha, aqui uma questão. O que é que tu sentes? Já agora, nós somos fãs de dupla vaginal. Só de dupla vaginal. Não somos fãs de dupla vaginal e anal. E dupla vaginal com dois homens. Nada de brinquedos. Também se pode ir com brinquedos, mas curiosamente, é mais doloroso fazer com um brinquedo e com um homem do que com dois homens. Pelo menos para mim. Sim, é mais rijo. Então, mas vá, Catarina, imagina que estás a ser penetrada neste momento por dois homens. Fala-nos um bocadinho do que estás a sentir neste momento. É tão bom. Mas é tão bom como? É como comer um gelado? Não sei explicar. A sensação é bom, é prazeroso. Só sentindo, não dá para explicar. Sentindo. Olha, meus amigos, só sentindo. Aqui o Vasco gosta de ver é a cara que eu faço quando estou a ser penetrado. É a parte que eu gosto mais. Aquele momento em que eu digo, é tão bom. É isso que eu ia dizer. Aquele momento em que entra o segundo e é uma sensação espetacular olhar para a Catarina. Na primeira vez que fizemos, e já vamos falar um bocadinho da nossa primeira experiência, mas da primeira vez que fizemos, mal aquilo entrou, a Catarina disse em voz alta, tão bom. Nunca mais te esqueceste. Nunca mais me esqueci. Então, como é que nós nos preparamos? Primeiro, lubrificação é essencial. Deve haver uma comunicação prévia sobre o que se quer e o que se deseja. Tem de haver tesão de ambos os homens e é preciso estar preparado para dizer um não ou ouvir um não, mesmo a meio da ação, porque isto não tem que funcionar sempre da mesma forma para toda a gente. E esta parte aqui de tesão de ambos os homens, se não houver, normalmente há sempre um pênis que é empurrado pelo outro. Fora. Mas já vamos falar disso. Podemos explicar isso melhor. Aqui também é importante falar sobre a higiene. A higiene é fundamental. Aplica-se a tudo o que já falamos no episódio da segurança e higiene e mais algumas coisas que já iremos falar também. O alinhamento também entre os dois homens, ou entre o homem e o brinquedo, tem de ser coordenado. Imagina que está um ali, vai, e o outro vai. Aquilo não vai funcionar bem, né? E o ego masculino aqui pode ser um problema, se os dois parceiros não estiverem confortáveis entre si. Mas aqui,
o menino Vasco, em relação a esta situação do ego masculino, acabou por, das primeiras vezes que tivemos com o outro homem, fazer uma dupla vaginal, acabou por fazer uma coisa engraçada. Não sei se queres falar sobre o assunto. É verdade, não foi a primeira vez que nós tivemos com... Não, das primeiras vezes. Sim, foi das primeiras vezes. E era a primeira vez daquele casal em particular. Então o que é que acontece? Existem muitos homens, que não suportam o contacto masculino. E é preciso perceber que numa dupla, principalmente o que nós gostamos, a dupla vaginal, aquilo implica haver ali um roçar. Vocês não estão a ver, mas eu estou a fazer um movimento de 2 indicadores a roçar um no outro. Há ali uma luta entre piças. E alguns homens podem não estar confortáveis com isso. E até mesmo com o contacto entre as pernas, não é? Claro. Às vezes basta aproximar ou basta tocar na perna do outro homem e a tesão do outro homem desaparece instantaneamente. E como a Catarina estava a dizer há bocado, se há um homem que está com a pizza a meia haste, podia funcionar sozinho, mas com uma dupla nunca vai funcionar. Porque se houver alguém que não esteja com a tesão quase a 100%, a pizza dele vai ser espremida dali para fora pela outra. Literalmente. E essa situação em particular. Não sei se te lembras como é que estava a acontecer. Ele estava por baixo, eu estava por cima dele e tu estavas por trás de mim. E mal o Vasco se aproximava de nós, não é? Do rapaz, aquilo ia abaixo. Começava logo a fraquejar. Então, vais tu falar, vais explicar como é que tu fazias. Qual foi a técnica que vais... Então, e atenção, isto é com um casal com quem nós tínhamos muita vontade, ok? Portanto, nem era com um single. E estávamos ali um bocado na galhofa e a gozar com a situação. E eu disse algo do género: vá, tu ficas aí com a Catarina e eu vou-me aproximando devagarinho e eu vou-te começar a fazer festinhas na tua perna para tu te habituares à minha presença. O curioso é que funcionou. Apesar de nos estarmos ali a rir feitos parvos. Funcionou. Comecei a fazer umas festinhas e depois, pumba, já está. Sim, acabam por haver técnicas, existirem técnicas que acabam por funcionar, e esta foi uma delas. Sim, mas pronto, é preciso estarmos à vontade com o contacto com outro homem. E atenção, não tem nada a ver com homossexualidade, não tem nada a ver com isso. Nem é uma coisa que, mas estou ali a sentir a pizza do outro. Eu acho que nem sei bem. Tu sentes? Pá, não sei. Tipo, é só como se aquilo tivesse mais apertado, não é? E isto, mais uma vez, a falar da dupla vaginal, então, literalmente ali em conjunto. Outras coisas. E isto, mais uma vez, relativamente à segurança e higiene. Preservativos, sempre. E mudar de preservativo se houver troca de orifícios. Ou seja, mesmo que eu esteja com essa mulher com preservativo vaginal, se for eu a ir fazer anal, trocar de preservativo. Uma recomendação que muita gente não segue, mesmo que seja com o vosso parceiro, mesmo que não usem preservativo entre vocês, que é o normal, em sexo anal é recomendável. Okay? Há sempre uma série de infecções bacterianas que podem apanhar. Portanto, isso pode ser evitado e vão ver que se calhar muitos casais até acabam por ter essa prática. Mesmo com a própria parceira, usam preservativo com sexo anal. Usar lubrificantes, sobretudo na penetração anal, pois na vaginal, pois depende da mulher, não é? Mas eu acho que nunca me lembro de ver nenhuma em que fosse preciso lubrificante para vaginal, apesar do pessoal acabar por pensar que aquilo não vai lá. Aliás, e mesmo para a penetração anal, às vezes também há algumas que não usam, não é? Sim. Mas contigo, eu, penetração anal, não gosto. Olha, só uma à parte. Quando uma mulher saca de um lubrificante a meio... Já sabes. É hoje. Já está. Caraças. Então, a Catarina nisso, nunca traz lubrificante para dar a ninguém. E depois, obviamente, fazer pausas, ouvir o corpo. Provavelmente numa dupla não se vai aguentar tanto tempo como a fazer sexo normal. Vão com calma. E lembrar que o prazer não vem da quantidade, mas sim da qualidade e do conforto entre os envolvidos, seja pessoas e objetos. E deixamos uma dica especial para quem gosta de sexo anal, que não é o nosso caso. Então, quando prevê sexo anal numa noite quente, pode evitar alguns constrangimentos em termos de higiene, fazendo um enema. Agora, o que é isso? Nós, como não somos fãs, eu fui à procura do que é que se deve fazer, porque eu já tinha ouvido alguém dizer que a minha mulher faz sempre o enema antes. Eu não faço ideia do que é. Então, na prática, é um clister. Ok, não sabia. Para quem gosta de sexo anal, há um aparelhozinho, é uma espécie de uma pera de borracha em que se mete água lá dentro, usar apenas água morna, sem sabão, só água. E essa pera depois tem assim um biquinho que se enfia no rabo e se esguicha água lá para dentro. Na prática é para limpar ali os últimos centímetros
do reto, não é para limpar o intestino, ok? Ok, olha, o que nós É aprendemos para... Pronto. com o menino Vasco. Isto evita que naquelas noites de sexo escaldante de repente apareça tipo um risco castanho nos lençóis brancos. Nunca viste? Não, Eu já vi algumas vezes. porque eu não faço sexo anal. E quando tu estás a fazer, não estou lá a olhar para os lençóis, não é? Epá, é excitante estar lá, mas depois quando se vê aquilo... Epá, não é excitante essa parte. E então, vamos então partilhar convosco como é que foi a nossa primeira experiência com dupla, neste caso dupla penetração vaginal. O que planeámos, o que correu bem, o que nos surpreendeu. Não é preciso preparar estas coisas com muita antecedência ou ter um guião rígido. De qualquer forma, sem comunicarmos o que é que se quer, também dificilmente as coisas vão acontecer bem. Ok? Então assim, o que planeamos, eu não me recordo se foi planeado ou não. Foi planeado. Porque muito sinceramente, depois estávamos a fazer aqui, a pensar no que nós íamos falar neste podcast, e o Vasco falou assim, quando é que foi a nossa primeira experiência? Eu, não me recordo. E depois de eu ter falado, mesmo assim, não consigo recordar a pleno como é que aconteceu. Eu conto essa parte, mas tu contas o que aconteceu antes. O que é que nos levou a tentar a decidir tentar fazer uma dupla penetração? Então, havia um casal nosso amigo, quando nós iniciamos, que já tinha experimentado a fazer dupla com um single. E dizia que era muito bom. Então, olha, nós por acaso até conhecíamos o single e estávamos com a ideia de estar com ele para também fazer então a dupla, para experimentarmos, a dupla penetração. Mas, no nosso caso... Mas com anal. Sim, isso que eu ia falar. No nosso caso, como eu pensava dupla penetração, seria vaginal e anal. Então ainda houve uma altura em que o Sr. Vasco ainda teve o prazer de experimentar anal comigo, porque tínhamos tentado treinar. Íamos sempre fazendo uns treininhos regularmente. Tão bom. Mas aquele treino durou pouco tempo, porque não tivemos com esse single, mas tivemos uma vez com um casal e então aconteceu que fazermos a dupla. Falou, mas vaginal. Porque eles comentaram que já tinham feito vaginal e nós, bom, isso parece ser muito doloroso. Mas numa experiência com esse casal experimentámos, demorámos ali um tempo até encaixar. O encaixe, a forma como encaixamos para uma dupla vaginal pode ser uma coisa difícil no início, mas quando ganham o jeito, a coisa não tem nada que saber. E então acabámos por fazer ali a dupla vaginal. A Catarina acabou por dizer aquele ai tão bom. Ficámos apaixonados por isso, não é? E a partir daí esqueceu-se a dupla anal e vaginal e passou-se a fazer sempre vaginal. Quando conseguimos? Exceto uma vez. Sim, houve uma vez em que a excitação era muita e então aí fizemos a dupla penetração vaginal e anal. E aqui é importante referir então que a dupla penetração pode ser uma experiência intensa e memorável, como tem sido nas nossas situações, mas não é para todos e nem sequer em qualquer altura. Portanto, é preciso respeito, preparação e o alinhamento entre todos. E claro, sentir prazer com isso. Se sentem desconforto, se não dá prazer a uma daquelas pessoas envolvidas, pronto, não vale a pena. Não vale a pena avançar. E então, este episódio foi um bocadinho assim, mais curtinho do que os anteriores. Obrigado por terem estado connosco. Adicionem o podcast no Spotify, no Apple Podcasts, para não perderem nenhum episódio. Sigam-nos também no Instagram, interajam com as nossas publicações, deem as suas sugestões, metam-se connosco e mandem-nos uma mensagem. Já agora, nós fizemos uma perguntinha se o pessoal já tinha experimentado duplas penetrações no Instagram. Uma grande maioria ou já fez ou pretende fazer. Portanto, bom para vocês. No próximo episódio, vamos falar sobre a ansiedade e o desempenho na altura de uma troca. Portanto, não é só uma coisa dos homens, é uma coisa também das mulheres, obviamente. Se bem que para os homens tem ali um peso talvez um pouquinho maior. Até lá, divirtam-se e vivam sem tabus.